Boa noite. Boa noite, professor Ronald. Boa noite. Bom, vamos lá, nós estamos aí com o professor Ronald. Lá vai, né? Ninguém melhor que um professor que está aí presente para nos dar algumas respostas, né, professor Ronald? Atualmente, 52% dos brasileiros não possuem diploma de ensino médio. E, de acordo com o último estudo, um olhar sobre a educação. Marcelo, essa questão aí desse percentual aí de alunos, de pessoas que estão sem o diploma de ensino médio, mas não é só do ensino médio, também a gente vai pegar e vai envolver o pessoal do ensino fundamental, é uma questão de evasão escolar. Essa evasão escolar, ela vem muito também da necessidade, tá, que as famílias têm de manter a sua renda familiar, entendeu? De conseguir trazer o alimento para sua casa. Aí faz o quê? Ela vai e acaba pegando os filhos, né? E nessa situação eles acabam sendo orientados a trabalhar de alguma forma, e eles começam naquela de meio expediente estudar, meio experiente estudar, só que aí não conseguem conciliar as coisas, e aí fica mais fácil o trabalho, porque o trabalho ele vê a reação no momento. O estudo é uma coisa que ele só vai ver essa recompensa lá no futuro. Então, a tendência sempre é largar os estudos e permanecer no trabalho. Então, essa é uma das situações mais, vamos dizer assim, gritantes, tá? Para justamente haver esse percentual aí de alunos do ensino médio, porque quando no ensino médio o aluno já está com uma faixa etária de 16, 17, 18, 20, 19 anos. Então, dependendo da família, dependendo da situação financeira da família, ele é obrigado a abandonar o estudo, tá? Ou nem entrar nele para continuar, para poder conseguir fundos, conseguir melhorar a parte financeira da família. Inclusive, né, a Organização de Cooperação ao Desenvolvimento Econômico, OCDE, né, informa que, assim, que pessoas entre 24, 25 anos e 64 anos não conseguiram terminar seus estudos, né? Justamente por isso. Porque não tem... aqui no Brasil, principalmente no Brasil, né, por ser um país, muito assim, pobre, a pessoa necessita de trabalhar. E conciliar trabalho e estudo é muito difícil. Para fazer isso na faculdade, se for fazer a faculdade pública, aí entra um grande problema. Porque as faculdades públicas, a grande maioria dos cursos estão em horário integral. Como? Então, a pessoa vai estudar o dia todo e não vai ter como levar a renda para casa. Aí, então, eu vou fazer, então, a particular, à noite, à noite. Mas, dependendo também do curso que ele queira fazer, onera muito. O custo é alto. É taxa de matrícula, é mensalidade, se não conseguir uma bolsa. Então, o que acontece? Acaba abandonando, tá? Então, o que acontece? Pode continuar. Alguns tentam... A gente tem o ensino aí, que é o EJA, o ensino de jovens e adultos, tá? Que é uma maneira de tentar recuperar o tempo daqueles que abandonaram no meio do caminho, os estudos, tá? É uma maneira de conseguir fazer com que eles tenham o seu diploma. Também há uma outra maneira, para quem não, principalmente para o pessoal do ensino médio, que é o Enseja. Enseja é uma prova em que você faz uma inscrição, você faz esta prova. Se você obtiver as médias, tá, mínimas necessárias, você consegue pegar o seu diploma de ensino médio. Entendeu? Você faz a prova e você consegue. Então, ela tem redação, tem português, tem matemática, entendeu?
E você faz. Se você obtiver uma média, você obtiver uma média acima da mínima, você consegue pegar de bom. Há esses recursos, tá? Existem, só que muitos não fazem por despreparo, outros não fazem por falta de interesse, e outros porque não tem condições mesmo. Tem que trabalhar para sustentar. Entendi. Entendeu? As escolas municipais hoje, elas continuam tendo aulas noturnas, como havia antigamente, ou pararam? Algumas. Tá? Algumas. O município do Rio de Janeiro, eu vou falar só por ele, o que acontece? Ele tem um sistema que é o PEJA, tá? O PEJA, que é o ensino de jovens e adultos também. Para quem não terminou o ensino fundamental ou para quem nem se alfabetizou. Então, você tem o PEJA, que funciona em algumas escolas, não funciona em todas. Tá? Nem todas as escolas têm PEJA, apenas algumas. E lá o aluno que atinge uma certa idade, está no ensino fundamental regular, mas atingiu uma certa idade, né, 16, se eu não me engano, ou para 17, ele é convidado a participar do PEJA. Ele não pode mais continuar no ensino regular do ensino fundamental. Então, ele vai para o PEJA. Há também aqueles que não tiveram oportunidade de se alfabetizar. Então, o PEJA também oferece isso. Geralmente, a pessoa já de uma idade mais avançada. Entendeu? Que na época não era Mobral, né? Isso, é mais ou menos o que era. A gente faz uma comparação aí, um tanto quanto, vamos dizer assim, forte, mas era mais ou menos isso. Mas isso é um projeto do município do Rio. Entendeu? Então, assim como entendi. no estado você tem o EJA e tem o NEJA. Né? O NEJA é uma outra modalidade de, vamos dizer assim, do ensino supletivo, em que o aluno ele é modular, tá? Ele não cumpre um semestre, não. Tem uma outra maneira de ele estudar. Ele 3 meses, ele cumpre uma etapa, depois tem mais 3 meses, ele vai cumprir outra, e assim ele consegue o diploma dele também, em menor tempo do que se fosse no sistema regular. Certo. E você acha que, por exemplo, é uma coisa que eu não tenho conhecimento, né? Mas existe alguma escola que tá tendo cursos profissionalizantes nos finais de semana ou durante a semana? Não, infelizmente não, Marcelo. As escolas, os prédios públicos não fazem uso para este fim, entendeu? Tem uma sugestão que eu acho legal, que eu até penso, é pegar esses prédios públicos, as escolas, principalmente são inseridas dentro de comunidades, e aproveitá-las para usar justamente nos fins de semana para o pessoal daquela comunidade, do entorno ali daquela escola, poder fazer mini cursos, tá? Até de empreendedorismo, como, por exemplo, artesanato, entendeu? Confecção de doces, ok? Enfeites para festas. Até mesmo a computação, né, cara? Existem computadores dentro das escolas, tá? Alguns já estão até obsoletos e não são nem usados. Vou te explicar por quê. Porque, infelizmente, não existe profissional para trabalhar os alunos com isso. Entendeu? Teria que ter um profissional para isso e a gente não tem. Então, até isso poderia acontecer também. Desde que, mas acho que aí teria que ter uma outra situação, que seria pegar e atualizar os computadores, que eu acho que já estão obsoletos, que já são de uma época, mas eles estão lá. Eu sei que todas as escolas possuem. Então, quer dizer, você poder fazer isso, educação financeira, uma série de cursos para a garotada, para a própria garotada que mora lá, justamente de comunidades carentes, onde, de repente, você não tem uma praça, você não tem nada, a escola está lá com a quadra. Então, de repente, você poderia colocar uma escolinha de vôlei, uma escolinha de futebol, de futsal, uma escolinha de
E focar isso só nos finais de semana, né? Sim, só nos finais de semana. Não necessariamente, tá? Aí vai perguntar assim, quem seria o profissional que ficaria aí? Não necessariamente poderia ser o professor da rede. Por quê? No caso do município, a CRE já trabalha com estagiários. Estagiários como é que eu vou dizer? Estagiários para... Fechou o microfone. Não, porque a gente está numa live e eu tô... 10 reais. 30 ovos, 10 reais. Vamos lá, vamos tocar. Então, o que acontece? A CRE já trabalha com estagiários. Então, poderia muito bem pegar estagiários, trabalhar com estagiários de educação física, porque, por exemplo, na escola que eu trabalho, já vi estagiários vindo da própria Castelo Branco, não necessariamente de universidades públicas, da própria Castelo Branco. Ronald, só um minuto só. Essa live é ao vivo, tá, gente? Porém, aparecem esses imprevistos, né? E não se esqueça que 30 ovos é 10 reais. 10 reais, exatamente. Já ficou na mente de todo mundo. Já ficou na mente de todo mundo. E tem esse momento de descontração, né? Mas isso aí. Descontração quando a gente fala o assunto da educação. Entendeu? Não é verdade? Então, poderia vir. Então, o que acontece, Marcelo? Mas para acontecer isso, tem que ter boa vontade política, tem que aparecer alguém para criar o projeto. Entendeu? Isso aí não adianta eu, professor, mais uma meia dúzia ou outros, falarem, porque a coisa mesmo só funciona quando vai lá para a secretaria, entendeu? E alguém coloca esse projeto lá, e esse projeto vai para lá, ou até às vezes chega até ir para a Câmara para votação. Não necessariamente precisa disso, tá? Basta que ele chegue na secretaria e alguém com boa vontade aceite e tope tocar o projeto. Então, eu acho que... Mas você não acha que haveria uma certa resistência com os professores, até mesmo porque já trabalham de segunda a sexta, né? Já trabalham no pau de segunda a sexta. Haveria. E para ter que vir num final de semana, um sábado, para dar aula, será que não iria haver uma certa resistência com o professor? Ou traria alguns que queiram, por exemplo, que estão aposentados, que queriam fazer uma somazinha no seu salário e botassem eles, contratassem eles para fazer essas aulas sábado? Sim, por que não? O professor aposentado, né, realmente a renda dele cai. Tá? A renda dele cai porque ele perde alguns adicionais que ele só ganhava quando estava na ativa. Então, seria uma boa. Professor de educação física, um professor de matemática para dar aula de matemática financeira, né? Como é que eu vou dizer? Educação financeira doméstica. Um outro professor poderia dar uma aula até mesmo de música, ou qualquer coisa desse tipo. Poderia aproveitar o aposentado, porque eu acredito mesmo que o da ativa, você teria que dar muita vantagem para ele participar. Não porque se fosse má vontade do professor, mas porque ele já é sobrecarregado de segunda a sexta dando aula. Não, por isso que eu falei que não é má vontade, eu falei resistência por ele já estar cansado durante a semana, né? Exatamente, entendeu? Então, poderia, ou o próprio, como eu falei, o próprio estagiário, né? Então, aí poderia ser não precisaria ser aquela remuneração absurda, mas que pudesse, por exemplo, o aposentado ele tirar uma quantia a mais, tá? E para o estagiário para pegar a experiência. Porque o estagiário está na faculdade, ele está lá fazendo o curso dele lá, seja qual for, e ele precisa da experiência e aquilo conta na hora de ele fazer o estágio dele, com aquilo conta na hora para ele se formar. Entendeu? Então, essa ideia do aposentado é bem-vinda. É bem-vinda. Seria aquela bela coisa. Aparecer alguém com vontade política para fazer isso, para tocar isso, a coisa até funciona mesmo.
entendeu? Ela funcionaria. Mas a ideia principal é essa. Estamos lá com os prédios públicos, equipados. Alguns estão um pouco, tanto quanto precários, né, em termos de estrutura, mas outros não. Muitos dá para serem usados tranquilamente. Estão lá parados no final de semana. Ficam fechados, nada não se usa, só funciona mesmo de segunda a sexta, entendeu? No horário diurno. Eu acho que no horário noturno fica complicado, porque se for dentro Qual da violência hoje? Vai ficar complicado. Tá? Mas no final de semana, né, na parte do dia, eu acho perfeitamente viável fazer esse uso. Entendi. Entendeu? Também, assim, a gente, às vezes, analisando, não seria também uma boa ideia nós termos, né, a escola ter aulas de reciclagem, até mesmo para poder incentivar o povo a usar a educação junto com a limpeza urbana, e já desde de pequeno aprender que tudo aquilo ali, ele retorna. Né? Então, já na infância, já na adolescência, ele vai aprendendo que uma latinha não se joga na rua, uma latinha se aproveita e que vira dinheiro, é o retorno que ela tem na própria casa. Né? Porque, às vezes, as pessoas passam e chutam uma lata, né? Porque não sabe o valor que cada lata pode corresponder no final de um mês. Não, exatamente, Marcelo. Quanto a isso, Marcelo, já acontece, tá? Os alunos dentro da rede municipal, tá? Desde do Fundamental 1 até o Fundamental 2, tá? Eles já têm aulas ou começam a ter contato com esse tipo de ideia. Tá? Até porque existe essa preocupação com o meio ambiente. Então, isso é passado, faz parte do currículo escolar. Okay? Então, os alunos, através da matéria ciências, eles têm esse contato. Alguns professores até, geralmente professor de artes, tá? Fazem esse tipo de trabalho com os alunos de reciclagem, de montar bancos, montar, vamos dizer, jarros, essas coisas, tudo usando, por exemplo, garrafas PET, material que é jogado fora. Isso já é feito. Tá? Mas, o que no tocante aos adultos, né, poderia sim fazer um curso de aquilo que eu falei, de usar material reciclado para construir coisas, para montar coisas. Então, os adultos já poderiam ter esses cursos dentro das escolas, que ficam dentro das comunidades, e, através desses cursos, aprender a fazer isso e, com esse aprendizado, vender e melhorar a renda de casa. Mas os nossos alunos, esses não. Esses têm plena noção de reciclagem, trabalham com isso, junto com os professores de ciências e os professores de português, geralmente eles trabalham textos sobre isso. Os professores de matemática, eles trabalham justamente como medir, como fazer as medidas para poder... Então, isso tudo é trabalhado com os alunos. Já é feito isso. Graças a Deus. Mas eu acho que trabalhar assim seria melhor. Entendeu? Seria essa a ideia, porque aí você conseguiria juntar os alunos que levam essa ideia para casa, só que às vezes, por serem alunos ainda, os pais já adultos, de repente essa ideia não consegue amadurecer dentro de casa porque eles acham que é bobagem. Eles, de repente, tendo essas aulas e vendo o que pode trazer a reciclagem, o lucro até, que pode ser até lucrativa, então isso seria de muito bom, o uso seria muito bem-vindo. Entendi. Outra coisa assim, e quando se envolve, eu sei que algumas escolas até tentaram implantar isso, até voltando na reciclagem, eu vi há pouco tempo uma entrevista do cara que fez uma casa só de PET de 2 litros. Né? Pois é. E a coisa, por sinal, ficou linda, cara, muito bem montada, tudo lá direitinho, arrumadinho.
Ele enchia garrafa por garrafa com areia e construiu uma casa todinha em PET de 2 litros. Achei maneiro. Não, pois é. Não, o que eu falei para você, lá na escola, alunos fazem bancos, teve uma escola lá que o aluno conseguiu fazer uma poltrona, só com garrafa PET, entendeu? Conseguiu fazer aquela partezinha lá o cara ensina como montar, e jarros para plantas, consegue enfeitar aquela coisa toda. Tá, dá para fazer. Eu estou tá falando de garrafa PET, mas tem outras coisas também que podem ser usadas, né? Até as próprias árvores que estão jogadas fora, aquela coisa toda, tudo tem uma utilidade. E os alunos, pelo menos, que eu vejo nas escolas, eles aprendem isso aí, entendeu? Então, seria interessante mesmo, porque, como eu falei antes, vai trazer renda. Conseguindo fazer e vender, vai trazer renda. Uma coisa... Aí você junta as coisas, você junta aprendizado, você junta proteção ao meio ambiente e lucro. Não, e incentiva, né, aquele ser que está crescendo a ser um empreendedor lá na frente, né? A saber que tudo se faz, de tudo se ganha, né? Exato. Aí a gente vai, pegar aqui a Lavoisier, na natureza nada se... Né? Você vai pegar assim, ó, nada se, tudo se transforma. Então, você vai pegar justamente isso. Entendeu? Você vai transformar, vai pegar uma coisa que antes era lixo, vai transformar e vai conseguir lucrar com isso aí. Aí, na verdade, o que a gente costuma dizer que lixo vai virar luxo, ou seja, vai virar dinheiro. Vai do lixo virar luxo. Eu sempre fui a favor, professor, das crianças terem um turno integral, entendeu? Eu acho que a criança tinha que sair na hora que o pai fosse buscar, ou a mãe fosse buscar no colégio, tá? Porque eles têm que ocupar a mente delas e com coisas produtivas, né? Eu estudei uma época da minha vida que a educação física era feita entre um intervalo outro, aí depois você tinha que tomar banho para ir para a sala de aula. Eu já achava que deveria, até para incentivo da criança ela continuar ali estudando, deixar essa parte da educação física para a parte da tarde. Porque ele queimaria caloria, se alimentaria, tomava seu banho, e quando o pai e a mãe chegassem, ele já estava pronto para ir para casa, até para ir para o berço. Porque ele já gastou a energia dele ali. Então, o pai e a mãe que chegam cansados do trabalho, para eles ia ser uma maravilha, cara, que ia ver uma criança que já está cansada porque estudou durante o dia, à tarde teve educação física ou artes industriais, qualquer tipo de curso que queime a energia daquela criança, né? Porque também tem que ser coisas que sejam incentivadoras. Né? Eu adorava quando chegava a época das artes industriais, porque eu ia para uma oficina. E fui aprender a mexer com barro, depois com madeira, papel, era uma série de coisas. Aprendi a fazer bloquinho. Eu lembro que tinha máquina de costura e tudo. Tinha. Então, quer dizer, aquilo ali a gente já ficava contando para terminar a aula naquele momento e a gente dar continuidade, porque era a parte mais interessante, que a gente queria aprender. Né, mas aprender uma coisa que fosse construtiva, que podia, como hoje na minha vida, aquele passado vale muito para mim hoje, porque eu aprendi muita coisa lá naquele passado, e hoje nós não estamos vendo isso dentro das escolas. Às vezes tem escolas que você chega e fica lá embaixo no pátio andando porque o professor faltou. Tem muito isso. Lá. Quando eu acho que a escola deveria ter um substituto para quando ele faltasse, aquele tempo fosse ocupado. Vamos entender isso aí agora. Vamos lá, vamos entender um pouco disso aí. Bem, quanto você falou aí dessa parte aí do ensino integral, né? Então, já o falecido, mas muito inteligente, nosso grande, né, pedagogo, professor Darcy Ribeiro,
tá? Ele já tinha essa ideia quando ele, junto com o Brizola, criou os CIEPs. A ideia primária dos CIEPs eram justamente isso. O aluno entrava de manhã e só sairia ao final do dia. Mas é aquela velha história. Aquilo foi um filho de Darcy Ribeiro e Brizola. Os que vieram depois dele, né, não aceitam, infelizmente aqui no nosso país, ou no nosso estado, ou, enfim, não se aceita criar o filho dos outros. Então, como os CIEPs eram filhos de Brizola e de Darcy Ribeiro, os outros que vieram depois não quiseram desenvolver a ideia. Inclusive, aquela casinha que tem em cima da sala de leitura da biblioteca era para ser utilizado, ainda é, eu só não tenho essa certeza, era por bombeiros, que eles iriam morar ali, de graça, tá? Obviamente, eles estariam ali também tomando conta do patrimônio, tá? Mas foi uma ideia que, infelizmente, travaram. Os governos que vieram depois de Darcy Ribeiro e Brizola não deram continuidade a isso. Tá? A famosa guerra política. Aí o que acontece hoje? Se você pegar o layout dos brizolões, tá? Como é construído os brizolões, e pegar o layout das escolas, da maioria das escolas municipais nossas, você vai ver que o layout dos brizolões já tinha uma visão de hoje. Não tem escadas, são rampas. Então, tudo que você fala hoje aí de você criar mobilidade, você já existia, já tinha essa ideia. As salas eram um pouco mais amplas. Então, já tinha toda essa situação. Então, não justamente o que acontece. Não foi dada a continuidade a isso. As nossas escolas, tá? As antes dos brizolões e as que vieram depois, tá? Em sua maioria, não tem estrutura de mobilidade. Entendeu? Ou seja, acessibilidade, aquela condição de acessibilidade, não tem. Você é escada, portas estreitas, curvas. Então, uma criança que tem, por exemplo, cadeira de rodas, vai estudar no segundo andar, como? Verdade. Entendeu? Aí, quer dizer, foi um problema. E falta, justamente para você criar uma situação de acessibilidade, você teria que, de repente, nas escolas, criar uma maneira de colocar um elevador externo. Aí entra a parte financeira, e não sei onde vai ter interesse nisso, né? Tem que ter o famoso interesse político para isso. Então, o que acontece? Quando a gente vai para o ensino, vamos dizer, integral, a gente enfrenta problemas de infraestrutura dentro das escolas. Algumas escolas são pequenas, então, por elas serem pequenas, como você vai fazer várias atividades com alunos durante todo o dia? Entendeu? Você, às vezes, dificulta, você não tem. Então, a própria estrutura das escolas nossas foram feitas na década de 70, início de década de 80, elas não têm estrutura de acessibilidade e nunca foram projetadas para, justamente, um dia serem escolas de horário integral. Mesmo assim, estão tentando se fazer isso, só que não é horário integral. O aluno entra às 7h30, mais ou menos, tá? E sai 2h40 da tarde. Às vezes alonga um pouquinho mais por uma aula extra, tá? Mas eles, geralmente, 2, 3 horas da tarde, ele já está saindo da escola. 3 horas da tarde, o pai e mãe, se estiverem trabalhando, ainda não voltaram para casa. Com certeza. Então, o aluno, se não tiver com quem ficar em casa, já fica por fora, já fica o ideal é que conseguisse ir até as 5 horas, né? Exato. Mas, para isso, está faltando ainda estrutura para isso. Muitas escolas não oferecem. Não é que não queira, não é que não tenha professor para isso, mas é que não tem estrutura. Entendeu? Você poderia fazer isso. Mas o problema todo que nós estamos enfrentando hoje, para que isso, inclusive isso era para já estar acontecendo,
e era para todas as escolas estarem funcionando em horário integral, mas a infraestrutura da maioria das escolas não permite. Ou dificulta. Só os brisolões, né? Esse sim, é o que eu falei para você. O Darcy Ribeiro foi um futurista, quando ele pensou nos brisolões. Inclusive, tinha até consultório, se eu não me engano, tinha consultório dentário e tudo no início dos brisolões. Eles não gastaram aí milhões aí nesses hospitais de campanha, né? E para desmontar de novo, por que não podem ter dinheiro para montar estruturar esses colégios que não têm, que é uma coisa que vai ser para a vida toda. Não vai ser para ser desmontado. E tivemos uma coisa, vou gastar bem menos em estruturar uma escola para justamente ter essa estrutura toda de poder ter um aluno ali até as 5 horas da tarde, né? Vai ajudar muito os pais em relação a tudo, até mesmo na violência doméstica também, porque uma criança que chega em casa ainda cheia de energia para queimar, estressa um pai que chega cansado da rua, chega uma mãe cansada da rua, o que o pai pensa é dar um tapa para poder... Chega, pô, eu quero descansar, tá essa criança assim, assado, e muitas das vezes acaba acarretando nisso mesmo. Tá? Eu já escutei várias histórias de casais se separarem por um ou outro não aguentar o filho dentro de casa. Entendeu? Não, tem. Realmente, Marcelo, isso aí pode acontecer, né? Esse lance dos casais aí com problema de filho é porque às vezes um briga, o outro não aceita, e isso aí gera conflitos, entendeu? E realmente, agora, como eu falei lá anteriormente, aí tem que ter uma coisa chamada vontade política para se fazer. Porque dá para fazer. Existe nós recebemos uma renda federal, tá? Nós recebemos essa ajuda federal para a educação. Você tem que destinar, existe dentro do que vamos dizer assim, do que se consegue arrecadar dentro do município ou dentro do estado, você tem que pegar um percentual disso e usar na educação. Só que, o que acontece? Aí tem que ter a vontade política. Entendeu? E quando eu falo vontade política, eu não falo só de um vereador, só de um... Não, tem que ser a vontade política, tem que ser no conjunto. É do prefeito, é do vereador, do administrador de uma regional, é da pessoa que está lá comandando, do secretário que está comandando a Secretaria de Educação, enfim. Tem que haver uma vontade geral. Aí, às vezes, tem de uma parte, não tem a principal, que é aquela que demanda, é aquela que dá a canetada para autorizar. Aí a coisa não anda. Fica bonitinho no papel, mas não sai daquele papel. Infelizmente, é a guerra política, né? Não posso, porque senão vou fortalecer o partido dele. Infelizmente, existe isso, mas eu ainda tenho muita fé que isso vai mudar. Eu acho que até os novos políticos que estão vindo aí, né, eles estão com vontade de fazer mudanças. Eles não estão, muitos que eu converso, até que eu conheço, não são nem partidários. Porque ainda, para você ser um candidato, né, para você ser um vereador, um deputado, você tem que estar dentro de um partido. Mas muitos que eu conversei, eles não vão seguir regras de partido, tá? Porque eles querem a mudança. E o povo, as pessoas têm que aceitar e abraçar essa mudança. Porque é com a mudança que vai se formar um novo quadro político, né? É o que seria ideal, Marcelo. Assim, você precisa realmente, como você falou, na verdade, o cara que se candidata, ele precisa de um partido para se candidatar, tá? E o partido realmente tem as ideologias, tem as regras, tem, né, para seguir. Só que tem que se cortar esse cordão umbilical, principalmente no tocante a esse tripé: saúde, segurança e educação.
Então, nesse tripé aí, você tem que cortar esse cordão umbilical de, não, isso aí só tem que fazer assim. Não, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Não importa a sua ideologia, não importa o que você segue, entendeu? O que importa é o que é melhor para o povo. O orçamento é para ser usado corretamente, não é para pegar e beneficiar fulano e ciclano na hora de fazer uma licitação, e aí fulano e ciclano leva tanto dinheiro, outro leva dinheiro, aí na hora que sobra para fazer, faz o quê? Faz uma porcaria de obra, que depois acaba ou caindo, ou rachando, ou parando de funcionar, etc. Então, ou usa um material inferior. É lógico, vai usar material inferior, porque parte do dinheiro foi destinada a você, a propina. Infelizmente. Material de melhor qualidade. Então, isso realmente aconteceu. Eu acredito também que há muitos políticos que já estão se candidatando e vindo com essa ideia, tá? Vindo com essa ideia de fazer o melhor, sem prejudicar o erário público, sem prejudicar os cofres públicos. Entendeu? De fazer. Existe. Há ainda uma corrente muito forte, que ainda é aquela corrente do, olha só, para aprovar teu projeto, o que a gente leva nisso? Essa corrente, que é a famosa antiga, né, a velha política. Então, infelizmente, ela ainda existe, persiste, só que ela já está se sentindo ameaçada. Então, por quê? Por quem? Por esses novos políticos que estão vindo com essa vontade de fazer realmente algo. E não apenas ser diplomado como político e depois esperar o dinheirinho cair ou se tornar aqueles políticos bissexto, que eu costumo chamar de bissexto. Por que é bissexto? Bissexto é aquele, né? É tudo que acontece, é aquele diazinho de fevereiro que só ocorre de 4 em 4 anos. Ou seja, é aquele dia de fevereiro que só aparece de 4 em 4 anos. Então, nós temos os políticos bissextos. Por quê? Eles só aparecem de 4 em 4 anos, justamente em qual ano? O ano das eleições. E a gente tem que acordar para isso. Porque esses só aparecem naquele momento. E depois dos outros 3 anos, a gente fica vendo navios. A escola, a saúde, a segurança fica vendo navios. Porque já estão lá dentro. Então, eles vão querer. O que mais? Não, deixa daqui a 4 anos eu volto, faço uma obrinha, faço uma coisinha ali, faço uma coisinha colar, melhoro isso aqui, pinto aquilo ali e volto a ser eleito. A gente tem que ficar de olho aberto para esses caras. Eu acredito que o ser humano de hoje, o povo de hoje, esteja um pouco mais atento a isso tudo, né? Estou percebendo isso também. Eu escutei até essa semana um amigo falar assim, fulano de tal foi lá, começou a asfaltar minha rua. Eu falei, asfalta mesmo, tá? Porque esse é o último ano o último quarto ano que ele está lá botando asfalto. Então deixa minha ruazinha bonitinha. Cara, o povo está com os olhos abertos, o povo está entendendo que não é vendendo o voto que vai conseguir alguma coisa. A gente está quase chegando, Marcelo, a 30 anos de democracia, depois de ter ficado um bom tempo sob o regime de ditadura militar. Então, o que acontece? Nós não tivemos ditador, nós tivemos um regime de ditadura militar. Tá? Então, o que acontece? Quando abriu-se essa condição de poder votar, escolher novamente os seus governadores, porque em alguns estados a gente chamava de governador biônico, que era escolhido pelo governo federal. Então, os governadores, quando a gente pôde escolher o presidente, tá? Isso foi muito bom. Só que o que acontece? Esse tempo todo que nós ficamos nesse regime de ditadura militar, o povo desaprendeu a votar. Ou não aprendeu, né? Não, desaprendeu assim. O povo perdeu a malícia de votar, de analisar, de saber em quem votar. Então, nessa perda desse sentimento de voto, o que aconteceu? O povo foi dando cabeçada, escolhendo esse, escolhendo aquele. Aquele fala melhor, aquele fala bonitinho, aquele defende sempre isso aqui, defende isso aqui, mas depois que o cara entrava, a coisa não andava assim mais. Aí daí por quê? Vem a corrupção. Então você tem o corrupto, né? E o que foi corrompido. Então, quer dizer,
é complicado. Então, só que os que estão vindo agora já estão, vamos dizer assim, já experientes, eles já estão cientes do que é a política. Então, já entram com uma certa proteção, já entra com uma outra ideia, já entra sabendo que vão vir em cima dele para propor alguma coisa, mas ele já está com aquela ideia de falar, não vou fazer, não quero, eu fui eleito, o povo me elegeu para isso aqui que eu vou fazer. Eu fui eleito pelo povo, né? Entendeu? Tem que pensar dessa forma. Eu fui eleito pelo povo, é pelo povo que eu tenho que trabalhar. Isso. Não é um número grande, não, mas estão aparecendo. E a ideia é de que se aumente isso, esses políticos. Então, a ideia é de que isso aí cresça, entendeu? E eu acho que vai crescer. E fazemos fé nisso. Vontade política, as coisas vão mudar e para melhor. Acredito também, ainda tenho fé, cara, que o povo brasileiro é um povo bom. O povo brasileiro é um povo bom. Então, ele é merecedor de melhores, do melhor conforto, né? E o melhor conforto começa na educação. É ali, ó, vem puxando tudo. É da educação e a base de tudo. A base. Educação. Professor, eu falo educação familiar. Está perguntando aqui. E educação mesmo disciplinar, de escola, entendeu? Então, é a base de tudo, porque a partir dali você consegue enxergar o mundo e você começa a ter uma visão do mundo, passa a saber analisar aquilo e entender onde é o certo, onde é o errado, onde fazer, onde não fazer. Isso aí. Professor, a Eunice perguntando aí a gente se a lei de diretrizes e bases está deficiente e se está prejudicando o aluno. Para a gente concluir, a gente tem poucos minutos. Se o senhor puder dar uma palhinha. Eu não diria que ela está deficiente, não. Ela talvez esteja sendo mal interpretada e, de repente, vezes mal usada. Tá? Agora, a gente agora está revendo currículos, tá? Todos eles vão ter que ser agora em cima da BNCC, que é a Base Nacional Curricular. Então, todos os currículos, algumas disciplinas já estão tendo quase que uma revolução nos assuntos a serem abordados, né? Coisas que estão sendo... Então, quer dizer, há uma ideia de se mudar alguma coisa. O detalhe não é a ideia de se mudar, que é muito boa, mas é de como isso às vezes se processa. Entendeu? De como isso aí acontece. Então, a gente pode até dizer que ela está deficiente nesse sentido. Não deficiente de estar ruim, mas deficiente de quando você tenta processar essa mudança nas leis de diretrizes e bases aí, na própria educação nossa, no nosso currículo escolar. Entendeu? Show. Tá chegando o nosso finalzinho aqui. Nós temos tempo. Foi muito construtivo esse bate-papo aqui. Professor. Conseguido ajudar de alguma forma a entender um pouquinho melhor esse nosso momento aí da educação aí, principalmente do nosso município. E acredito eu que futuramente vamos precisar muito mais de você, tá? Porque ideias têm que ser concretas, não pode ser ideias que fiquem vagando, tem que ser concretas, né? Não. Marcelo, eu sou professor mesmo, e eu digo que assim, nós, na grande maioria dos professores, nós somos porque amamos o que fazemos. Para ser professor, você tem que amar o que você faz. E quando a gente ama o que a gente faz, é aquela velha história. Quem ama, cuida. Então, a gente tem que cuidar da nossa educação. Entendeu? Então, a minha ideia é sempre tentar melhorar alguma coisa nesse sentido. Apesar de mesmo com esses cabelos brancos aí, já está não faltando muito para minha aposentadoria, mas eu tenho que ver quem vem atrás de mim, quem vem seguindo. Eu tenho que preparar o terreno para eles. Então, eles têm que... Por que eu vou achar que tem que ser só melhor para mim? Não, tem que ser para mim e quem está vindo atrás e cada vez melhorar. Entendeu? Então, eu acredito que eu tenho vontade mesmo de ajudar isso, e por isso que eu acho que ideias devem ser, boas ideias devem ser escutadas e devem ser tentadas
ser colocadas em prática. Então, é isso que eu penso. Não, legal. Eu acredito muito que a pessoa, quando ela vem a ser professor, professora, ela está assumindo uma nova paternidade e maternidade. Porque nós só teremos um futuro melhor por causa desses educadores. Com certeza. Verdade, muito bem. Portela mesmo. A gente vira pai e mãe de stepfather e stepmother dos alunos lá. Entendeu? Mas é isso aí. Não, e conhece muito mais o psicológico dele que às vezes dos próprios pais, né? É verdade, é verdade. Tchelo, vou fazer aqui meu jabazinho aqui, por favor, de participar na fanpage do Tchelo. Já fui lá, já visitei. É a fanpage. Isso, curtam bastante, compartilhem, deixem seus comentários. A gente tem a vaquinha virtual, né, para ajudar aí na campanha do Tchelo. O Tchelo é um candidato aprovado na convenção, está em pré-campanha. Mas eu vou colocar dinheiro lá e o que vai fazer? Só que a vaquinha, ela tem uma coisa que é muito importante, porque é um dinheiro em que o candidato tem que prestar contas. Não é um você vai agora exatamente. Eu vou ali no sacolão comprar coisa ali, não. Tem que prestar conta. Tem prestação de contas. É um dinheiro que você está usando, mas que vai ter transparência. Você não vai ficar sem saber onde foi usado. Isso aí. Eu sei até do amigo meu candidato. E aí você se compromete também. Eu quero a minha nota fiscal. Eu sei até do amigo meu candidato que foi eleito e não gastou muito dinheiro. E sobrou um dinheiro. Ele pensou até que com esse dinheiro que ele tinha sobrado da campanha dele, ele pensou em fazer um churrasco. Ele falou, galera, vou fazer um churrasco, que eu não sou com dinheiro lá. Só que quando ele foi ver, ele tinha que prestar conta daquele. Sobrou, na verdade, foram R$800. Exatamente. Ele falou, não pode fazer um churrasco, eu tenho que prestar conta não lá, se preocupe. tem que devolver. Então, é legal isso. Você pode doar. Isso, você não está doando no escuro. A coisa é transparente. É melhor ter aquele que vai poder pegar até o dinheiro e doar para o Fica muito mais transparente. Eu podia pegar aquele restante. Tem um limite para... Isso, tem um limite para doar. Você só pode doar até 10% da sua declaração do ano base anterior. Você não pode... O próprio candidato não pode ter mais do que o limite de teto que o partido cedeu para ele. Se ultrapassar, não é churrasco. A gente devolve. É que a gente está tão inserido nessa ideia de corrupção que a gente acha que qualquer dinheiro que você pedir para uma pessoa que venha a se candidatar a alguma coisa, já é um motivo para a pessoa se aproveitar. Não. Se você acredita naquele candidato, que é dele que você quer, você está fazendo o quê? Você está ajudando. Então, acho legal isso. Acho legal essa parte isso aí. Ajudar. Entendeu? Então, você está ajudando a colocar ele lá, porque ele vai defender você. Melhor do que aqueles que estão entrando sem dinheiro. Mas aquele ali você tem que usar meu dinheiro. Não usou o seu, mas usou do empresário, que depois ele vai ajudar. E ele não... Daquela malinha que... aquela malinha que veio escondida. Ele usou. É verdade, aquela mala. E não adianta brotar dinheiro, porque para vocês, a campanha não brota dinheiro. A campanha se dá por doação. Se não tiver doação, o próprio candidato tem dinheiro colocar lá. Recebe, tem notificação, rastreabilidade, uma transparência. Então, vamos apoiar. Não é mal escondido apartamento de ninguém. Obrigada. Tchelo, Marcelo, agradeço você mais uma vez por dar a oportunidade de tentar falar um pouco sobre educação. Eu sei que é uma coisa que é muito importante, eu sei que você é uma das pessoas que vai pensar nisso com muito carinho. Não, pode ter certeza disso, cara. Para mim, a educação é a base de tudo, cara. Exatamente. Eu tenho total famílias. Você vai tratar esse assunto com muito carinho. Com certeza. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito obrigado a todos também. Tenham uma ótima noite. Boa noite a todos. Juntos somos mais fortes, hein, gente? Acredite. Tá? Obrigado. Boa noite.